Quero agora entrar na palavra que eu quero compartilhar com vocês. Quero pedir para alguém da equipe de louvor aí que possa me trazer um copo d'água. Nós não temos presença, mas continuamos com sede aqui. Precisamos nos hidratar para que a gente possa trazer a palavra de Deus nesta noite. Então, mais uma vez, nós queremos olhar para a palavra do Senhor, pensando no tema enfrentando as adversidades com fé e esperança. Queridos, talvez muitos de nós jamais poderíamos imaginar que estaríamos vivendo um tempo como esse no nosso país. Contudo, a palavra de Deus nos fala que nos finais dos tempos as coisas de fato ficariam difíceis. E esse é um tempo onde nós precisamos exercitar a nossa fé e a nossa esperança. As academias estão fechadas, não podemos ocupar esses espaços, mas talvez o maior exercício a fazer nesse momento vai ser o exercício da fé e o exercício da esperança. Para isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, obrigado Rodrigo, em Marcos capítulo 4, versículo 35 até o versículo 41. Uma passagem conhecida nossa, mas que é bastante importante para aquilo que nós queremos compartilhar nessa noite. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, texto este que aparece nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, mas ele traz aqui no capítulo 4 de Marcos alguns elementos a mais do que nos demais evangelhos. E o texto da palavra de Deus diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalmem-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos aqui nesta noite com os nossos corações receptivos para a Tua palavra. Pai, que mesmo aqueles que se encontram nos seus lares, que não haja nenhuma dispersão neste momento, que seja um momento de estarmos voltados e receptivos para aquilo que o Senhor tem para nós. Nós que somos a igreja do Senhor Jesus, acreditamos que precisamos ser alimentados, nutridos, fortalecidos na nossa fé e na nossa esperança, por meio da Tua palavra, que é viva e eficaz. Então que a Tua palavra produza muito fruto no nosso coração esta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, foi há poucos dias atrás que a Organização Mundial da Saúde decretou uma pandemia. E quando a Organização Mundial da Saúde tornou isso público, em todos os meios de comunicação, o mundo virou um verdadeiro caos.
E esse caos pode ser percebido das mais diferentes formas. Aquilo que é do humano ficou latente, ou seja, a sensação de fragilidade, de vulnerabilidade, a impotência humana tomou conta das pessoas. E que pessoas? De todas as idades, de todas as culturas, de raças e religiões. É notório que neste momento, todas as diferenças ficaram de lado. E que todos nós, como humanidade, nos encontramos numa mesma situação. E a pergunta que me ocorreu pensar então foi: como que nós podemos usar essa adversidade que não é mais local, não é mais regional, mas é uma adversidade global, quem sabe como uma grande curva na história, para que a gente possa tirar aprendizados, uma curva de aprendizado para exercitarmos inclusive a nossa fé, o amor, a esperança e a solidariedade. Então nós precisamos nos perguntar: o que as adversidades atuais podem nos propiciar? Como nós podemos manter também o equilíbrio e vencer as situações difíceis? Porque o que nós estamos vendo é uma falta de equilíbrio, as pessoas estão desestabilizadas. E também podemos nos perguntar: quais são as lições que nós podemos aprender nesse tempo de pandemia, nesse tempo de reclusão, nesse tempo de fé, de exercício da nossa fé? Então, tentando responder pelo menos inicialmente a primeira pergunta, e pensando em algumas possíveis respostas que não são absolutas, mas que são possíveis respostas a partir da minha percepção. Talvez esse seja um tempo de autoconhecimento. Talvez esse seja um tempo onde nós estamos nos dando conta da nossa real limitação. Talvez esse seja um tempo onde os nossos medos estão aflorando. Talvez esse seja um tempo de reflexão sobre a realidade da vida e da morte. Talvez esse seja um tempo de reflexão sobre a transitoriedade da vida, um tempo de reflexão sobre a finitude. Quem sabe esse seja um tempo de rever quais são os nossos reais valores, quais são as nossas reais prioridades. Nós reclamávamos por uma vida inteira de falta de tempo, e agora o tempo está à nossa disposição. Talvez esse também seja um tempo, pensando na esfera familiar, onde nós precisamos nos abastecer. Hoje eu fui ao mercado, prateleiras vazias, talvez muitas pessoas com suas despensas completamente lotadas, talvez exageradamente, mas eu quero dizer a você que me assiste pela internet, que esse é um tempo também de nos abastecermos como famílias, mas nos abastecermos não do alimento que cuida do nosso físico, mas nos abastecermos de presença um com o outro, de nos abastecermos de um amor e de uma solidariedade, que não olha mais só para si, mas que olha para o próximo. Um tempo de um olhar afetuoso para esta necessidade real, que pode ser física, que pode ser material, que pode ser espiritual, não só minha, mas do próximo. Talvez na esfera familiar nós precisamos nos abastecer de experiências de fé no Deus vivo e verdadeiro. Aproveite esse tempo para ouvir a voz de Deus. Aproveite esse tempo para se aquietar na presença de Deus. Deus está falando, igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Deus está falando. Diferente de nós, Deus já sabe o que acontecerá. O que aconteceu hoje, o que vai acontecer amanhã. Deus já sabe, estão dizendo que essa semana vai ser o pico, que nós não devemos sair de casa.
Eu não sei se os fatos são exatamente assim, mas Deus sabe que vai acontecer nessa semana, na próxima semana, no próximo ano, na próxima década. E Ele sabe, porque Ele diz em Isaías 46:9, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. O nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele sabe de todas as coisas. Deus não está sendo surpreendido com o coronavírus. Não se engane, não seja ingênuo, Deus já sabia disso. Mas Deus está permitindo que passemos, quem sabe, por essa provação, para que a nossa fé seja aprovada, para que sejamos fortalecidos. E quando nós pensamos nesta realidade, precisamos lembrar de algumas verdades da palavra de Deus. Ele sabe o que acontece e Ele é aquele que pode nos ajudá-los. Não só a mim, mas a você que nos assiste também pela internet, que talvez não teve ainda o encontro com Jesus. Jesus está pronto para estender a mão, pronto para te ajudar, basta você incluí-lo na sua vida. Ele nos diz que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente em momentos de dificuldade, lá no Salmo 46, verso 1. Ele é o refúgio, Ele é a força, Ele é o auxílio, sempre presente em momentos de dificuldade. Querido, nós estamos vivendo um momento de dificuldade sem precedentes no nosso país, no mundo. Volte-se para Jesus, coloque a sua esperança, coloque a sua fé em Jesus. Quando nós olhamos e pensamos sobre o texto que nós iniciamos esta mensagem no Evangelho de Marcos, capítulo 4, nós vemos que Jesus, que está no barco com alguns dos discípulos, Jesus estava dormindo quando os discípulos passam por uma adversidade. Diz o texto que se levantou um grande temporal de vento e que as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo d'água. A situação dos discípulos ela era crítica, havia uma adversidade. Talvez ela é semelhante à nossa adversidade que vivemos no nosso tempo. Por isso é importante dizer para você também nessa hora, que eu e você, que conhecemos Jesus, que colocamos a nossa fé em Jesus, que um dia tivemos um encontro com Jesus, os que conhecem a Deus, eles não escaparão de momentos difíceis. Ele disse que no mundo nós passaríamos por tribulação, mas era para ter bom ânimo. Mas mesmo passando por momentos difíceis, aqueles que creem e os que não creem, a gente tem uma certeza, que com Ele, que com Jesus, a paz e esperança que vem da sua presença. Eu já ouço um glória a Deus, aleluia, se a igreja tivesse lotada aqui. A presença dEle que faz que a gente possa confiar. Sabe por quê? Os discípulos aqui, por um instante, não se deram conta que Jesus estava no barco. Por isso Jesus diz para eles: como é que ainda não tem fé? Por que vocês são tão medrosos? Jesus estava no barco, queridos. O barco que Jesus está dentro não afunda. Nesta vida, Jesus não nos promete uma viagem tranquila, mas quando Ele está no barco, a chegada é segura. Jesus está no barco da nossa vida, nos ajudando a enfrentar as adversidades. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Coríntio, ele diz o seguinte: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Igreja de Jesus, podemos nos abater, mas não somos destruídos. Jesus é conosco, e se Ele é conosco, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós precisamos nesta hora
nos apropriar das verdades já internalizadas no nosso coração. Certa vez um autor disse que viver é correr o risco da tragédia. Quando eu vi essa imagem, essa semana, de vários caminhões do exército transportando os corpos na Itália, pessoas que foram a óbito pelo coronavírus. Viver é correr o risco da tragédia, mas tragédia maior não é o vírus do coronavírus, mas tragédia maior é viver esta vida sem a presença de Jesus. Tragédia maior é viver essa vida sem a certeza do amanhã. Tragédia maior é ignorar, é fechar os ouvidos, é ficar indiferente para aquilo que Jesus está falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Jesus nos traz verdades e certeza. Ele diz: em verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus é a vida, e Ele não só é a vida, como Ele te concede vida eterna, ainda que o nosso corpo físico seja contagiado, nós estaremos para sempre com Ele, porque Ele nos promete, e nós cremos naquele que é fiel e verdadeiro. Nós vamos experimentar problemas na vida, porém precisamos lembrar que Ele é maior que todas as adversidades que podem nos atingir, e que nós não somos deixados sozinhos para lidar com as adversidades. Ele está conosco, Ele está no barco da nossa vida, Ele está estendendo a sua mão. O Senhor nos diz lá no Velho Testamento, no livro de Naum, capítulo 1, verso 7, a palavra de Deus nos confirma, dizendo: o Senhor é bom. Nós cantamos isso esta noite: o Senhor é bom, um refúgio em tempo de dificuldade. Ele cuida daqueles que nele confiam. O Senhor é bom, meu irmão. Ele cuida daquele que nele confia. Tome todas as providências, não seja insensato nesse tempo de pandemia, não seja imprudente, mas coloque a sua confiança naquele que promete e é fiel, que é o Senhor. O salmista também nos lembra, no Salmo 145, versículo 18 e 19, o Senhor, Ele não está distante, o Senhor está perto de todos os que invocam, e de todos os que invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daquele que o teme, ouve-os gritar por socorro, e diz a palavra de Deus, e os salva. Este é o Senhor que nós estamos adorando nesta noite, que nós estamos cultuando, que nós estamos reverenciando, dando a Ele a honra, a glória, todo o louvor. É um Senhor que não está longe, mas que está perto, e perto daqueles que o invocam, e que invocam com sinceridade. Clame ao Senhor com sinceridade. Se nesse tempo você tem estado com medo, apreensivo, inseguro, fale isso para Jesus, peça a ajuda dEle, peça a presença dEle em todos os momentos do seu dia. Ele está à sua disposição. Mas é importante também respondermos a nossa segunda pergunta, que é: como nós vamos manter o equilíbrio e vencer as situações difíceis nesse tempo que estamos passando? Primeira verdade é que nós temos que crer que Deus está conosco. Deus está conosco. Ele prometeu, Ele é fiel. É aquilo que falava antes, a presença de Jesus no barco não significa ausência de problema ou até mesmo imunidade contra o coronavírus. Significa que Ele estará sempre conosco, nos sustentando nas adversidades do presente e do porvir. Então, creia que Deus está conosco. Segunda verdade, para que a gente possa manter o equilíbrio, precisamos manter o medo sob o controle. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, e que nosso
A nossa confiança, a nossa esperança está em Jesus. Sabe o que é o medo? O medo é justamente o sentimento de apreensão, é um estado de alerta diante de uma ameaça. A população está diante de uma ameaça, há um alerta interno, externo, e isso traz para nós um medo coletivo. Então, nesta hora, nós temos que lançar mão dos cuidados de saúde, mas também, nesta hora, exercitar a nossa fé. E a resposta bíblica para o medo está lá no Salmo 23, verso 4, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Não tema, creia no Senhor, creia no bom pastor, que diz esta verdade extraordinária, que mesmo que andemos pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando entrarmos, quem sabe, quando tivermos momentos de medo, que a gente possa lembrar que vamos administrar o nosso medo, ou melhor, precisamos entregar o nosso medo a Jesus, para que nós não tenhamos um tempo de ansiedade. A palavra de Deus nos diz: lançando sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, entregue o seu medo a Jesus, que aí você vai administrar melhor a sua ansiedade. Lance sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Queridos, esse é um tempo que nós não podemos desistir de lutar. Nós temos agora um adversário que é invisível, mas que causa um mal irreparável. Por isso, uma medida sensata no enfrentamento da adversidade, seja ela qual for. Se você está numa situação no mar, que a situação é difícil, você não pode parar de remar. Você precisa continuar lutando até chegar num lugar seguro. Então, a medida sensata no enfrentamento da adversidade é não desistir de lutar até que você chegue em um lugar seguro. E Jesus é um porto seguro. Por isso, ser corajoso é nunca desistir de lutar, mesmo sabendo que vai ser difícil conquistar a vitória. Mas Deus é um Deus de vitória, que quer te abençoar e que quer te ajudar a chegar num caminho seguro. Falamos nesse tempo, do ponto de vista da saúde, que nós precisamos observar os protocolos. E aqui também nós precisamos seguir o protocolo, as orientações de Jesus. E uma delas que para mim é muito especial é do Salmo 27, versículo 14, que ele diz: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Querido, espere no Senhor, não se angustie, coloque no Senhor a sua esperança, não se deixe apavorar. Como diz João capítulo 14, verso 1, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creiam em Deus e creiam também em mim. A outra versão que vai dizer: não se turbe o vosso coração. Credes também em Deus, credes também em mim. E ele diz que na casa de meu pai há muitas moradas. Ou seja, que ainda que o pior aconteça, eu sei quem eu sou em Jesus e eu sei para onde eu vou. Coloque a sua esperança, a sua confiança no Senhor. E terceira e última pergunta que fizemos, que precisamos responder, é: quais as lições que nós podemos aprender nesse tempo de pandemia, nesse tempo de reclusão, nesse tempo de experiências com Deus? Primeiro, a verdade que está sendo massificada também nos meios de comunicação. Por favor, dê cuidado, dê atenção aos cuidados preventivos. Cuide da sua saúde física, cuide da sua saúde emocional, cuide da sua saúde espiritual. Será fundamental no enfrentamento dessas adversidades.
Continue se exercitando, continue cuidando da sua saúde emocional, continue buscando ao Senhor, alimentando-se espiritualmente, para que você e eu, passar por esse tempo de adversidade. Segunda aplicação esse é um tempo de boas posturas, elas produzem bons vínculos. Saiba que a empatia, ela consiste nessa habilidade de perceber o outro. E nesse tempo de reclusão, a empatia começa dentro de casa, de perceber o outro que é mais próximo. E muitas vezes, sem que ele precise dizer algo acerca da sua situação, seja esta emocional ou afetiva. Então esse é um tempo onde nós podemos entender que boas posturas produzem bons vínculos. Crie vínculos afetivos, vínculos fortes. Esse é um tempo de fortalecimento dos vínculos, sejam eles familiares, sejam eles também como família de Deus. Vamos nos comunicar pelo WhatsApp, por meio de ligação, usando todos os recursos tecnológicos que podem encurtar essa distância nesse tempo de reclusão. Cuidado com a família e com o próximo. Faça isso de uma forma afetuosa, faça isso de uma forma amável. Cuidado com a família e com o próximo, e o cuidado também tem que ser onde nós vamos crescer na verdade, e não alimentar as fake news. Esse é um tempo que muitas coisas estão sendo ditas, e algumas coisas também que não combinam nem do ponto de vista da informação, e às vezes não combinam nem do ponto de vista bíblico. Então, vamos ficar na verdade de Deus. A Bíblia diz, deixa a mentira, fale a verdade. O nosso mundo está ouvindo muitas coisas, nós precisamos temos que levar a mensagem da esperança e da verdade. Cuide da sua família, cuide do próximo, faça isso da melhor forma possível, para que o Senhor possa ser glorificado. Quero convidar o nosso grupo de louvor para subir, e quero dizer a você nessa noite, esse é um tempo sim, de adversidade, é um tempo de lutas, é um tempo de dúvidas, de muitas interrogações, de muitas incertezas, mas é um tempo que nós precisamos continuar, seguir olhando firme para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Olhe para Jesus, coloque a sua esperança nele, porque Ele é por Ele e para Ele todas as coisas. Vamos adorar e depois eu quero terminar essa celebração orando com você. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer,
mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Queria te convidar nessa hora a orar comigo. Mas o Deus que pode todas as coisas, Ele é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Então aí onde você está, se você puder, eu quero te convidar a dobrar os seus joelhos, para que a gente possa se colocar diante do Senhor. Curve os seus joelhos e vamos falar com o Senhor nesta hora. E nós queremos dizer: ó Senhor Jesus, nós te adoramos, não por aquilo que tu faz, mas por aquilo que tu és. E tu és o Deus de toda a criação. Tu és o Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Tu és o Emanuel, tu és o Deus conosco. Tu és o Deus verdadeiro. Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tu és o nosso Deus, o Deus que nos resgatou do império das trevas, nos trouxe para o teu maravilhoso reino de luz. Tu és o Deus que não está indiferente ao clamor desta nação. Pai, nós clamamos pelo Brasil nesta hora. Pai, nós clamamos pelo mundo. Nós clamamos pelas famílias que estão enlutadas. Pai, nós clamamos por aqueles que estão desfavorecidos, talvez que estão em situação de rua. Nós clamamos, ó Deus, por um sistema de saúde que não dará conta de toda uma pandemia. Pai, nós clamamos pela tua misericórdia, pela tua graça. Olha pela nossa nação, olha pelo mundo, Senhor. A tua palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, o seu Filho único, para que nós não venhamos a perecer. Então, Senhor, olha para o mundo, olha para as pessoas, intervém nessa situação. Nós vamos continuar te adorando, nós vamos continuar reconhecendo que tu és Deus, mesmo respondendo favorável ou não, tu continua sendo Deus. E por isso nós damos nesta noite toda a honra, toda a glória e todo louvor a ti, Jesus. Aleluia!